Prezados, então, dando sequência, a gente tem dentro da classificação aquele que é chamado de meio ambiente cultural. Esse meio ambiente cultural, de acordo com o que a doutrina nos expõe, nos traz, ele é constituído por aquilo que é chamado de material e imaterial. Aonde nós encontraríamos alguma referência relacionada a isso dentro da Constituição, lá no artigo 216. Dentro da Constituição, menciona-se que constitui patrimônio cultural brasileiro de natureza material e imaterial, que pode ser tomado de forma individual ou de forma coletiva e que faz referência a identidades, à memória de diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, vai ser incluso aí, a gente tem um rol que eu entendo ser exemplificativo, pode ser que tenha outros aí também, as formas de expressão, os modos de criar, de fazer, de viver. Isso tudo constitui aí o meio ambiente cultural. Além disso, tem-se também as obras, objetos, documentos, edificações que existem nas cidades, que é chamado de construções antigas da era colonial, imperial, etc. É um exemplo. Temos também conjuntos urbanísticos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, científico, paleontológico. Então a gente tem uma série de elementos que compõem esse chamado patrimônio cultural, o qual faz parte do meio ambiente cultural, podendo ser material ou imaterial. Além disso também, dentro do contexto do artigo 216, deixa eu pegar aqui para mencionar para vocês, tá? Nós temos aqui, parágrafo 1º. O poder público, em colaboração com a sociedade, ou com a colaboração da sociedade, da comunidade, ele promove e protege esse patrimônio cultural brasileiro. Então tem que ser o poder público conjuntamente com a coletividade para gerar essa proteção ao patrimônio cultural. Não adianta nada, por exemplo, fazer um tombamento de um espaço cultural, de uma área cultural física, ou de desapropriação, sendo que não existe uma cautela, não existe uma preservação, não existe uma preocupação da comunidade em preservar aquele patrimônio. Além disso também, é mencionado no parágrafo 2º que vai caber à administração pública, dentro do que a lei estabelece, na forma da lei, a gestão da documentação que vai gerar providências no sentido de franquear a consulta quanto àquilo que dela for feita, ou que necessitarem ser feito. Parágrafo 2º especificadamente diz o seguinte: cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta a quantos dela necessitem. Por que ele precisa de disponibilizar isso? Porque às vezes eu estou dentro de uma área que é protegida, ou sofreu um tombamento, e eu não sei disso, eu posso talvez meter os pés pelas mãos e acabar danificando uma construção histórica, por exemplo. Aqui na nossa cidade de Montes Claros, teve um burburinho aí que a mídia alavancou muito essa discussão sobre o antigo Hotel São José, que derrubaram com a autorização da própria prefeitura, e aí está te questionando, o patrimônio cultural nosso sendo destruído. Então, tem-se aí essa aplicação do artigo 216 aí nessa situação específica que poderia ser questionado. Foi correto? Não foi correto? Por que não foi correto? Disseram que houve a desconfiguração da utilização daquele patrimônio. Se houve, eu não sei. Vamos lá. Também é mencionado no parágrafo 3º que a lei estabelece os incentivos para a produção, conhecimento de bases culturais e valores culturais, e os danos e ameaças no parágrafo 4º ao patrimônio cultural são punidos dentro da forma de lei. Nesse exemplo, a gente tem o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que vai figurar como um dos diplomas que pode ser utilizado para a tentativa de preservação desse patrimônio cultural. Ok? Também tem isso aí que nesse patrimônio cultural material, é esse material que é tombado, os imóveis da cidade, e o instituto responsável por esse tombamento é o Instituto Patrimônio Artístico Histórico Nacional, que é regulado pelo Decreto 25 de 1937. No próximo vídeo a gente dá continuidade falando do patrimônio imaterial.